Graça e paz, amados, estamos de volta para darmos continuidade à nossa série de estudo do Salmo 119 e hoje, sob o comando da letra Tissadi do alfabeto hebraico, nós estaremos estudando o trecho do Salmo 119 que vão do versículo 137 ao 144. Eu sou o pastor Israel, eu sou pastor presbiteriano e este é mais um episódio do Manar Podcast. Você é muito bem-vindo e que Deus lhe abençoe rica e poderosamente. O texto que nós estamos analisando, ele é o Salmo 119. Nós já conhecemos bastante por esses vários vídeos que já foram feitos aqui no nosso podcast. E hoje nós estaremos examinando um outro poema liderado por uma letra hebraica, que vão dos versículos 137 ao 144, qual convido você, meu querido, para assistir conosco e também fazer essa leitura que diz o seguinte: Justo és, Senhor, e reto os teus juízos. Os teus testemunhos, tu os impuseste com retidão e com suma fidelidade. O meu zelo me consome, porque os meus adversários se esquecem da tua palavra. Puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Pequeno sou e desprezado, contudo não me esqueço dos teus preceitos. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Sobre mim vieram tribulações e angústias. Todavia, os teus mandamentos são meu prazer. Eterna é a justiça dos teus testemunhos. Dá-me a inteligência deles e viverei. Amém? Queridos, nós vivemos em um mundo verdadeiramente cheio de contratempos. Há um mundo injusto, há um mundo marcado pela injustiça. E pessoas íntegras são muitas vezes perseguidas, enquanto os ímpios, aqueles que praticam iniquidade, aqueles que não se submetem à lei de Deus, prosperam. Eles crescem. A corrupção, a mentira, a opressão parecem dominar o ambiente que nós vivemos e todo o sistema humano. Diante disso, há uma pergunta surge para aqueles que têm o coração voltado para Deus. Deus realmente é justo? Deus realmente está praticando justiça? O salmista, inspirado pelo Espírito Santo, enfrenta essa tensão. Veja que ele não nega a realidade da injustiça ao seu redor. Ele não nega, mas responde a ela com uma convicção inabalável. Deus é absolutamente justo. A sua palavra é a expressão perfeita da sua justiça. Nesse trecho do Salmo 119, nós vemos um homem que não apenas crê na justiça de Deus, mas que ama a palavra de Deus, que ama também a justiça. Mesmo quando tudo ao seu redor parece contradizê-la, ele reafirma a sua fé na justiça de Deus. Queridos, isso é muito importante
para nosso crescimento espiritual. O versículo 137, versículo 138, ele diz assim: justo és, Senhor, e retos os teus juízos. Os teus testemunhos, tu os impuseste com retidão e com suma fidelidade. O salmista começa com uma declaração teológica importante e poderosa. Deus é justo em sua essência. Ele não diz apenas que Deus age com justiça. Ele não diz apenas que Deus age fazendo justiça aos oprimidos. Ele diz que Deus é justo. Ele é justo. E a justiça não é uma característica, vamos dizer assim, externa, mas faz parte da própria essência de Deus, do próprio caráter divino. Então Deus, aqui, ele passa a ser o padrão para o salmista, o padrão de justiça para o salmista. Em um mundo onde cada pessoa tem o seu próprio padrão de justiça, age conforme a justiça que acha mais correta, aqui a justiça não é uma característica externa. Aqui faz parte da essência de Deus, do caráter de Deus. Então, neste mundo em que muitas pessoas querem definir o que é certo e o que é errado, o salmista nos lembra que a justiça de Deus, ela não é relativa. A justiça de Deus, ela não é relativa. Ela tem um padrão que deve ser absoluto. E esse padrão absoluto foi estabelecido pelo próprio Deus. Preste bem atenção nisso. O Deus, o que ele faz é justo. O Deus que ordena é correto. O que Deus diz é verdadeiro. Então, não existe injustiça da parte de Deus, nem sombra de variação de justiça. Não existe. A palavra de Deus reflete sua justiça. Por isso, o versículo 138, ele afirma que os testemunhos de Deus são justos e fiéis. Justos porque eles são moralmente perfeitos. E fiéis porque eles são confiáveis e são imutáveis. Então, preste bem atenção aqui do que isso significa. Isso significa que a Bíblia não é apenas um conjunto de conselhos, que a Bíblia é a revelação do padrão de Deus, do padrão moral perfeito de Deus. Então aqui nós vemos que se queremos viver corretamente, alinhar a nossa vida, devemos alinhar a nossa vida ao padrão de Deus. Não com nossas emoções, não com os nossos sentimentos, não com o nosso achismo, ou com as circunstâncias que nos cercam, ou com as opiniões dos sábios deste mundo. Não. O zelo pela verdade é um meio de mostrar às oposições que Deus é fiel. Veja o versículo 139, ele diz assim: o meu zelo me consome, porque os meus adversários se esquecem da tua palavra. Ora, aqui nós vemos a reação emocional do salmista. Diante da injustiça, diante de tudo aquilo que ele estava vendo, que ele estava presenciando, que ele estava sentindo, ele passa a ter um zelo ardente pela vontade de Deus. O zelo é importante,
para lidarmos com oposição. O zelo como resposta espiritual. O zelo aqui não é uma raiva descontrolada, não. O zelo aqui é a paixão santa pela honra de Deus. Ele sabe que Deus é santo, puro, e merece toda a honra e toda a glória. E então ele zela por isso. O zelo aqui é como uma forma em que o salmista sofre, não apenas por causa de si mesmo, mas porque aquelas pessoas que lhe cercam ignoram a palavra de Deus, que a verdade está sendo desprezada, que a justiça de Deus está sendo abandonada. E esse esquecimento pela palavra gera injustiça. Todo ambiente em que a palavra de Deus é ignorada, a injustiça impera. E o problema dos adversários não é a falta de informação. Eles sabem, eles têm conhecimento, mas é um esquecimento espiritual e intencional. Veja, quando a palavra de Deus ela é ignorada, três coisas acontecem. A verdade é substituída pelas opiniões, a moralidade se torna relativa e a injustiça se multiplica. Alguma aplicação aqui que eu gostaria de fazer para você que está me ouvindo. Você se entristece quando vê a verdade sendo desprezada? Você se enfurece? O verdadeiro cristão, ele não é indiferente às injustiças do mundo. Ele tem zelo pela verdade de Deus. Ele quer que a verdade seja evidenciada. Aqui nos mostra o salmista que a pureza da palavra em um mundo corrompido deve ser buscada. O Salmo 140, no versículo 140, ele diz: puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Ora, aqui o salmista destaca uma característica essencial da palavra de Deus: a sua pureza absoluta. A palavra é totalmente pura. O que ele está mostrando aqui? A expressão puríssima indica algo refinado, algo que não tem impureza, algo que não tem erro, que não tem corrupção. Então, diferente da palavra humana, que pode conter engano, manipulação, interesse próprio, a palavra de Deus é isenta disso, porque ela é santa, ela é verdadeira, ela é confiável em todos os seus aspectos. O amor pela palavra, ela nasce do reconhecimento da sua pureza. O salmista, ele não apenas respeita a palavra, mas ele ama a palavra. Por quê? Porque a palavra, ele reconhece que ele é um pecador, que a palavra de Deus, ela é perfeita para guiá-lo, que ela é segura para que ele confie, e que ela é suficiente para que ele viva. Então, quando nós olhamos para a nossa realidade, muitas vezes nos perguntamos: nós amamos verdadeiramente a palavra de Deus? Ou apenas a consultamos como uma enciclopédia quando precisamos? Essa é uma pergunta retórica, irmãos. Quem reconhece a pureza da palavra de Deus desenvolve o amor profundo por ela. E a fidelidade
ela existe e convive mesmo diante da humilhação. Veja o que o salmista diz no versículo 141. Sou pequeno e sou desprezado, porém não me esqueço dos teus preceitos. Agora o salmista fala aqui da sua condição pessoal, dos seus próprios sentimentos, no sentido de que ele é desprezado, de que ele é maltratado. Então, a realidade do desprezo é muito forte na vida do salmista. Mas ele diz que servir a Deus é mais importante. Deixa eu te dizer uma verdade aqui, querido ouvinte. Amar a Deus ou servir a Deus não garante reconhecimento humano. Não garante. Muitas vezes é até o contrário. Quando você serve a Deus, você é uma pessoa justa, justificada. Mas isso leva você a ser ignorado, a ser ridicularizado. Se você é fiel, você passa a ser desprezado. O salmista se vê como pequeno, alguém que sem nenhum status, sem nenhuma evidência, sem nenhuma influência. Mas ele permanece fiel, porque ele sabe que a fidelidade não depende das circunstâncias. Mesmo sendo desprezado, ele declara: não me esqueço dos teus preceitos. Isso revela, sabe o que, irmãos? Maturidade espiritual. Ele não diz: vou obedecer quando eu for valorizado. Ele não diz: vou permanecer fiel se eu for reconhecido. Não. Ele permanece firme, independente da resposta das outras pessoas, das circunstâncias da vida. Precisamos aprender com esse salmista e continuar fiel quando nós não somos reconhecidos. Precisamos aprender que a nossa fidelidade não depende da aprovação das pessoas. A verdadeira espiritualidade, ela se revela quando ninguém vê, quando ninguém está vendo, no anonimato. Então, o salmista continua falando da justiça de Deus e ele diz: a tua justiça é justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. Versículo 142. Aqui o salmista amplia. Veja que ele amplia a sua visão. Ele agora vê a justiça de Deus não como algo temporário, mas como algo eterno. A tua justiça é eterna. Aqui nós aprendemos lições maravilhosas, amados. Isso quer dizer que a justiça de Deus não muda. Em um mundo onde as leis são mudadas ao bel prazer, onde as circunstâncias influenciam a decisão de pessoas importantes, Deus permanece o mesmo. O que era pecado continua sendo pecado. O que era justo e o que é justo continua sendo justo. A justiça de Deus, ela não evolui. A justiça de Deus, ela não se adapta. A justiça de Deus, ela não negocia com as circunstâncias desse mundo. A lei de Deus, ela é a verdade absoluta. O salmista afirma que a lei de Deus não apenas contém a verdade, ela é a verdade. Isso confronta diretamente com a mentalidade moderna, que diz que cada pessoa tem a sua verdade, que a verdade é relativa. Não, não é relativa. Existe uma verdade objetiva e essa verdade é a que procede de Deus e essa verdade ela é eterna. Então, a pergunta que vem para nós: será que estamos baseando
a nossa vida na verdade de Deus ou na opinião do mundo? Veja só, é importante que nós analisemos. O salmista no 143, versículo 143, ele continua dizendo: sobre mim vieram tribulação e angústia, contudo os teus mandamentos são meu prazer. Aqui o salmista nos mostra um paradoxo emocional e espiritual, que é poderoso. Veja, ele diz que passa por tribulação externa e ao mesmo tempo ele tem um prazer interno. A realidade é que mesmo você sendo fiel a Deus, você passa por sofrimento. O salmista, ele não vive uma vida sem dor. Ele tem suas angústias, ele enfrenta tribulação, ele enfrenta e sente angústias. Mas ser fiel a Deus não elimina o sofrimento. Ser fiel a Deus não nos isenta da dor. Mas mesmo diante da dor, a fonte da alegria é verdadeira. O que quer dizer isso? Que mesmo na dor, o salmista encontra prazer nos mandamentos de Deus. Isso revela que a sua alegria, a sua felicidade não depende das circunstâncias, mas de estar em comunhão com Deus. Isso é importante. Onde nós buscamos a nossa alegria? Nas circunstâncias? Nas pessoas? Ou na palavra de Deus? Na presença de Deus? A palavra de Deus sustenta a alma mesmo em meio à dor. Então o versículo 144, ele nos fala o seguinte: a justiça dos teus testemunhos é eterna. Dá-me entendimento e viverei. Olha, aqui está o reconhecimento da eternidade de Deus e da sua palavra. Mais uma vez ele afirma: a palavra de Deus é eterna. Isso significa que, sendo eterna, ela nunca perde a sua relevância. Ela nunca se torna obsoleta. Ela sempre será necessária para a nossa vida e para o mundo em que nós vivemos. Mas aí o salmista, ele pede por entendimento. E ele pede algo profundo, que é: dá-me entendimento dessas coisas. Como nós também oramos diariamente: Senhor, dá-nos entendimento para que observemos os teus preceitos. Não basta conhecer a palavra, amados. Não basta andar com a Bíblia na mão. Precisamos ter conhecimento, compreendê-la espiritualmente. Aqui está um princípio poderoso. A verdadeira vida está ligada ao entendimento. Mas o entendimento da palavra de Deus. Não é apenas existir, é viver plenamente, é viver espiritualmente, é viver abundantemente. Por isso, queridos, é que esse trecho do Salmo 119 nos ensina lições importantes. E aqui eu quero destacar rapidamente 5 lições que podemos aprender aqui nesse trecho. Primeiro, que Deus é absolutamente justo, que a sua palavra é pura, fiel e eterna, que o justo pode sofrer, mas permanece firme, que a alegria verdadeira vem da palavra de Deus e que a vida plena depende do entendimento espiritual. Em um mundo injusto, o salmista nos convida a confiar na justiça de Deus, a amar a palavra de Deus, a permanecer fiel mesmo quando somos desprezados, somos humilhados, somos perseguidos,
a buscar entendimento espiritual para que compreendamos a profundidade dos projetos de Deus para as nossas vidas. Confie no Deus Todo-Poderoso, confie no seu caráter. Mesmo quando não entende as circunstâncias, desenvolva amor profundo pela palavra de Deus. Permaneça fiel, mesmo quando muitos não reconhecem a sua fé. Busque alegria na presença de Deus. Não busque alegria nas circunstâncias. Nós não vivemos por circunstâncias. Ore por entendimento espiritual diariamente e o Senhor te abençoará. Amém? Eu espero que esse podcast de hoje tenha te ajudado. Dê o seu like se te ajudou. Dê o seu dislike se não gostou. Mas comente. Comente aqui o que é que você acha. E verifique os nossos outros vídeos. Nós temos vídeos aqui maravilhosos falando sobre esse assunto do Salmo 119. Ok? Fica com Deus. Nós nos encontramos no nosso próximo podcast.